Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meninas, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Estão conseguindo me ouvir? Vocês me sinalizem aí se o som tá bom, se tá tudo certo, pra gente começar a nossa oração hoje. Bora rezar, meninas. Tudo certo, Tri? Show de bola. Então a gente vai rezar, né, gurias? Como é que vocês estão, hein? Tá tudo certo por aí? Vocês também estão, como diz a minha avó, debaixo do pau? A batalha tá grande ou tá tudo de boa? Tá de boaça, tá tranquilo? A gente vai rezar hoje. Eu acho que a gente vai voltar, se Deus deixar, né? A gente vai voltar pra Esther, pra gente conversar mais um pouco, né, hoje sobre a nossa vida de oração e como é que a gente se posiciona, como é que a gente reza, né, a importância da gente conhecer algumas coisas sobre as realidades espirituais, né, e como que funciona a batalha espiritual para quando a gente tá assim, né, debaixo do pau, né, a gente não fugir, né, ou a gente pensar assim que agora não tem jeito, que a batalha tá perdida, né, que talvez a gente esteja lutando de forma vã, né? Que a gente não vai alcançar o objetivo, né? Eu tenho falado isso desde o primeiro dia, né? As coisas tendem a piorar antes de melhorar, principalmente quando se trata de batalha espiritual. Quando a gente age, o inimigo reage, né? E a gente tem que saber lidar nesses momentos pra gente não pensar que a batalha tá perdida ou pra gente desistir perante as demoras de Deus e as reações do inimigo, né? Então, tudo isso pra gente é forte, tudo isso pra gente é caminho de santidade. Como que a gente lida com tudo isso, né? Isso pra gente é muito, muito importante, né, gurias? Pra gente não desistir das vitórias que Deus tem logo ali na frente pra gente, né? Ontem eu encerrei a live lendo Hebreus 10, né? Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, né? E aquilo que tem que vir, virá, né? Mas se tardar um pouquinho, espera, né? Porque vai vir com toda certeza, né? O justo vive por sua fidelidade. A gente precisa ser fiel, né? Por nossa fé. A gente permanece, né? Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Nós somos de manter a fé para a nossa salvação, né? Já vai, como a gente terminou ontem, a gente começa hoje, né? E a gente dá seguimento àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa história. Muitas vezes a gente não alcançou porque a gente desistiu antes de alcançar, né? A gente parou, a gente não aguentou a pressão espiritual, a gente não aguentou a demora, né? Hoje de manhã ainda eu tava pensando, tava rezando e pensando isso com Deus, né? Que tudo que eu falo hoje, ou as coisas que eu ensino, né? Eu aprendi sofrendo as demoras de Deus, eu aprendi levando pancada, eu aprendi esperando, eu aprendi levando não, né? Eu só posso ensinar hoje para vocês e dizer para vocês, olha, vale a pena esperar, vale a pena rezar, vale a pena se posicionar. A gente vai por aqui, o inimigo age dessa maneira, porque eu vivi isso na pele, demoras muito difíceis, situações muito complicadas, né? Humilhações que pareciam não ter fim, aquelas batalhas espirituais que Deus te fala, eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória, mas só o que você olha ao redor é derrota, derrota, derrota. Humilhação, portas se fechando. Parece às vezes, e tem tempos na nossa vida espiritual, que a realidade, ela é muito diferente daquilo que Deus nos fala no quarto de oração. Vocês já passaram por isso? Talvez você esteja passando por isso. E o que é mais interessante, a gente passa por isso muitas vezes ao longo da nossa vida, né? E aí, gurias, é quando a gente decide que tipo de mulher que a gente quer ser. Se a gente é uma mulher que anda na visão ou se a gente é uma mulher que anda na fé, né? Na visão que eu digo assim, só para essa terra, né? É claro que a gente precisa ter visão da realidade, compreender a realidade, mas a fé, ela nos leva a transcender dessa realidade, né? A olhar para as coisas todas que estão acontecendo e pensar, tá, ok, isso aqui é o que está acontecendo, mas qual é o projeto de Deus? Bom, eu vou buscar o projeto de Deus, o desejo de Deus, né? E a gente passa a viver não só na visão dessa terra,
nós vivemos de fé. E às vezes, e isso dá um nó na cabeça da gente, né? E às vezes nos deixa até questionada. Será que eu tô fazendo o que é certo? Porque eu rezo, Deus diz na minha oração que vai fazer, eu sinto que Deus vai fazer, a gente recebe sinais de que a gente tá no caminho. Mas a realidade não muda. E aí a gente pensa assim, opa, tem alguma coisa errada. Opa, tem alguma coisa aqui que eu não tô fazendo, tem alguma coisa que eu não tô rezando, o que eu tenho que fazer? E às vezes, gurias, é só a gente permanecer. É permanecer ali, é manter a fé para nossa salvação. É manter o jejum, é manter a penitência, é manter a oração, é manter o sacramento, é manter no propósito que a gente fez. É manter, segurar, resistir, né? Não é que tá faltando alguma coisa, é que esse é o processo pelas coisas pelas quais a gente tem que passar, né? Pelo que a situação precisa. Às vezes as coisas têm um tempo. E pra gente isso é o mais difícil. Então, assim, a gente olha, a circunstância tá caótica. Ela tá piorando. Ela tá bem pior. Mas no quarto de oração, Deus diz vitória, vitória, vitória. Eleição. Eu te amo, eu te sustento. Eu te ajudo, tu vai colher fruto, tu vai provar dos melhores frutos da terra, só que na realidade a gente tá, meu Deus do céu, não tô vendo nada disso. É aí que a gente caminha sem ver. É aí que o justo caminha na fé. Não enxerga. O que é fé? Hebreus 11:1. É a sequência da palavra que a gente terminou ontem, né? Hebreus 10, 34, acho 35, 39, não me lembro. Eles são os últimos versículos do 10. E aí a gente começa Hebreus 11 dizendo, né? A fé é o fundamento da esperança. É a certeza daquilo que não se vê. Isso é andar com fé. É você ter certeza de algo que você não enxerga. Isso é fé. Isso é fé. Só alcança os bens prometidos quem tem fé. Quem persiste, resiste, insiste, mantém a fé. Guarda a fé. É a certeza de que Deus vai fazer, mesmo que eu não esteja enxergando agora. E que pode levar tempo. Vai levar tempo? Eu vou permanecer na santidade. Eu vou permanecer fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vou permanecer na fidelidade. O justo vive na sua fidelidade, pela sua fidelidade. Eu vou ser fiel. Eu vou manter a fé. Não importa a circunstância. Eu tenho agido, e aí quando a gente começa a agir por Deus, a gente sente sim uma reação maior do inimigo para que a gente desista, né? Mas isso faz parte. Isso faz parte. A gente só colhe o fruto, se a gente sabe preparar a terra, lançar semente, regar a semente, cuidar dessa semente, cuidar disso que está nascendo e esperar para que aquela planta cresça, para que chegue no tempo em que vai ter fruto e eu vou colher o fruto. É necessário um tempo, né? Precisa de tempo, né? Eclesiastes 3 fala, né, que para tudo debaixo do céu existe um tempo. Existe um tempo determinado. Esse tempo nos prova, esse tempo nos forja, esse tempo nos aproxima de Deus, esse tempo nos melhora, esse tempo nos ensina. Eu tava falando para vocês, eu não faria nenhuma live, eu não poderia edificar a fé de ninguém se eu não tivesse sofrido muitas demoras. Se eu ainda não sofresse hoje muitas demoras, se eu não tivesse levando muita pancada até aprender que eu precisava parar de apanhar só e que eu precisava bater também, que eu precisava reagir, que eu precisava resistir, que as promessas de Deus são inegociáveis na nossa vida, que a nossa santidade não depende da circunstância, que a gente precisa manter a santidade. Gurias, eu não poderia falar para vocês se lá antes eu não tivesse vivido, se eu não vivesse hoje também, né? As coisas não estão tudo resolvidas, né? Também tô debaixo do pau, digo para vocês, misericórdia. Esses últimos dias, que dias intensos de combate, de batalha, de resistência. E aí o que a gente faz? Volta para a palavra. Qual é a promessa de Deus? O que Deus disse que ia fazer? Não tô vendo. Não preciso ver, eu preciso crer. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu tenho certeza que Deus fará. Então eu não me moverei daqui, eu sou sentinela, vou ficar no meu posto. Por quê? Porque eu espero para ver o que Deus vai fazer.
Amém? Nem comecei, já estou dizendo amém. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, por mais um dia para amar, mais um dia para crer, Senhor, para resistir, para servir, para dar o nosso melhor, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade que é a nossa vida, Senhor. Pela bênção, pelo dom que é a nossa vida. Obrigada pelo nosso chamado, Senhor. Pela família onde nós nascemos, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo casamento que nós estamos. Obrigada pelo lugar que nós trabalhamos. Obrigada pelas faltas que nós estamos vivendo, Senhor. Em tudo nós queremos te dar graças, Senhor. Obrigada, Senhor, e nós te damos graças por todas as demoras, por todas as dificuldades que nós temos passado, Senhor, porque nós sabemos que tudo isso para ti, Senhor, tudo para ti, Senhor, é matéria-prima para a santidade, para a graça, para a maior bênção, Senhor, e que a nossa fidelidade sempre é recompensada. Obrigada, Senhor. Tu és um Deus tão fiel, tão maravilhoso, tão amoroso, Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque a tua misericórdia se renova a cada manhã e dura para sempre, Senhor. Muito obrigada por mais uma vez que a tua misericórdia se renova na nossa vida hoje, Senhor, nessa manhã. Obrigada porque a tua misericórdia, Senhor, alcança as nossas misérias, as nossas dificuldades, Senhor, os nossos limites, as nossas fraquezas, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigada pelo tempo de graça da Quaresma. Obrigada, Senhor, pelo tempo de graça que é a Páscoa para nós. Muito obrigada, Senhor. Nós somos tão gratas, Senhor, tão gratas por viver te conhecendo, Senhor. Obrigada pelo tempo de oração. Obrigada, Senhor, pelo tempo, pelo sacramento, Senhor. Nós somos gratas pela força que os sacramentos nos dão, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas, Senhor. Nós, Senhor, queremos manifestar nossa gratidão por tudo aquilo que temos, que somos, que vivemos. Senhor, obrigada, Senhor. Nós clamamos, Senhor, também toda a proteção do teu sangue sobre a nossa vida. Escondemos debaixo do teu preciosíssimo sangue, Senhor, toda a nossa família, todas as realidades de luta, de dificuldade, Senhor, da nossa família, da nossa história. Todas as coisas que nós temos vivido, Senhor, nós colocamos agora debaixo do teu sangue. Colocamos o ambiente físico da nossa casa, do nosso trabalho, as escolas dos filhos, as creches dos filhos. Colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, lugares, ambientes, ferramentas de trabalho, estradas e ruas que nós e nossos familiares vão andar no dia de hoje. Todos os meios de transporte, pedimos, Senhor, da tua mão o livramento de todos os males e perigos. Que o teu sangue seja para nossa família cobertura e proteção, salvação e libertação. Pedimos também pela intercessão de Nossa Senhora, Virgem Maria Imaculada, que a graça do Espírito Santo nos alcance nessa manhã mais uma vez. Vem Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Vem Espírito Santo nos conduzir em oração. Vem Espírito Santo trazer de novo, restaurar. Nos dá fé, Espírito Santo, fé expectante, derramando no nosso coração o dom da fé, o dom da oração. Vem, Espírito Santo, ampliar nossa visão, nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, purificar nossos pensamentos, selar os nossos ouvidos, selar os nossos olhos, os nossos sentidos. Vem, Espírito Santo, nos conduzir, nos ensinar a ser mãe, nos ensinar a ser esposa, nos ensinar a ser filha, nos ensinar a sermos boas profissionais. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a sermos mulheres virtuosas, sentinelas atentas, cumprir o nosso papel no lugar que nós estamos, no tempo que nós vivemos. Vem, Espírito Santo, e nos ensina a santidade, nos fortalece. Vem, Espírito Santo, e tira todo o desânimo, toda a vontade de desistir, toda a tristeza, ansiedade, depressão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos trazer aquelas soluções que nós precisamos para o dia de hoje, a sabedoria e o discernimento que nós precisamos para o dia de hoje, para as situações que nós enfrentamos hoje. Vem, Espírito Santo, e derrama a esperança, a alegria no nosso coração, a paz, a certeza do amor de Deus. Vem, Espírito Santo, e nos convence daquilo que precisamos fazer e do amor do Pai.
do amor do Filho, da tua presença. Vem, Espírito Santo. Nós desejamos ser o tipo de mulher que é conduzida por ti. Nós queremos ser dominadas nos nossos temperamentos, nas nossas fraquezas por ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém, minhas lindas? Vocês já devem ter percebido, né, que eu faço aqui todos os dias os mesmos passos de oração. Vocês já decoraram, com certeza, né? Quem tá assistindo as lives já decorou quais são esses passos de oração que eu faço sempre. Por que eu mantenho esses três primeiros passos de oração? Para que você aprenda, para que você grave e possa fazer assim também na sua oração. Às vezes, a gente não sabe rezar porque ninguém ensinou a gente a rezar, né? Gurias, eu e a minha rinite de manhã, eu tenho muita coceira no nariz. Vocês me perdoem, eu tenho que ficar coçando o nariz. Mas vocês já têm intimidade comigo, né? Pra me ver coçando o nariz. Olha só, às vezes ninguém ensinou a gente a rezar, né? Às vezes a gente não sabe rezar, então a gente tem que ter algumas ajudinhas aí pra gente pegar o jeito. Como é que a gente começa a oração todo dia? A gente começa a oração agradecendo a Deus, agradecendo pela nossa vida, né? A gente precisa já começar o dia se opondo a tudo aquilo, né, que quer ser morte e desânimo, apatia, né? Então a gente já começa o nosso dia fazendo o que? Agradecendo a Deus. Deus, obrigado porque eu tô viva. Muitas pessoas, né, talvez você já tenha vivido isso, abrem o olho de manhã, né? E quando começa o dia, às vezes antes de abrir os olhos, né? Já começa a sofrer porque tem um dia pela frente. Porque tem que lidar com os problemas, porque tem que lidar com a realidade da vida, com as circunstâncias do dia a dia. Hoje, e principalmente quando a gente tá adoecida, né? Quando a gente tá doente, né? Pode ser que não seja o seu caso. Às vezes isso é uma opressão e às vezes isso é doença, né? São traços lá de ansiedade, né? Quantas sofrem com depressão. Quando você abre o olho de manhã e tem que enfrentar o dia, o que toma o teu coração é a tristeza, é o desespero, é o desânimo, a vontade de não sair da cama, a vontade de não se arrumar. Quantas levantam, né? E nem se arrumam, né? Pega a primeira roupa que vê pela frente, às vezes se vai ficar em casa, fica de pijama de qualquer jeito, né? Não vai lá no banheiro dar um jeitinho no rosto, né? Passar um protetor solar, né? Uma basezinha, dar um jeitinho, botar um brinquinho, botar uma roupinha, nada disso, porque não tem força para isso, né? Se vê desanimada diante da vida, vai trabalhar, vai lidar com as pessoas da família com uma tristeza interior, com desânimo, né? Olha para a própria vida com desânimo, com um olhar negativo, pessimista, esperando o pior daquele dia, nervosa com as coisas que vão acontecer naquele dia. Então, gurias, a gente já precisa começar o nosso dia se opondo a tudo que quer tirar a nossa alegria, a nossa vida. E é por isso que a gente agradece, né? A gente já começa o dia agradecendo e louvando a Deus, porque nós estamos vivas. Porque nós temos oportunidade para amar, para servir, para lutar, para resistir, para orar. A gente já começa o nosso dia em louvor e agradecimento a Deus, né? Então, eu faço aqui com vocês muito mais uma ação de graças do que um louvor, né? A ação de graças é quando a gente agradece a Deus por aquilo que Ele nos dá. O louvor é quando a gente fala daquilo que Deus é, né? Que a gente bendiz a Deus por aquilo que Ele é, né? Então, a ação de graça seria: obrigada, Senhor, pelo dom da minha vida. O louvor é: Senhor, eu te louvo porque Tu és grande e fiel, todo-poderoso, justo, a Tua fidelidade dura para sempre. A Tua misericórdia se restaura, se renova a cada manhã. A gente pode se usar, inclusive, né, dos salmos, de passagens bíblicas, né, para louvar a Deus, né? Para elogiar a Deus. A gente louva a Deus por aquilo que Ele é, a gente agradece a Deus por aquilo que Ele nos dá. Depois que a gente faz isso, né? Depois desse primeiro movimento do nosso coração, do reconhecimento de Deus, e a palavra de Deus diz assim para nós, gurias: em tudo dai graças, né? Porque quando a gente louva a Deus, mesmo passando por dificuldade, né? A gente está dizendo para aquela dificuldade: Deus é maior do que tudo isso que tu tá me fazendo viver. Deus é maior.
Tem um tempo para te estar na minha vida dificuldade. Tem um tempo. Porque o meu Deus Todo-Poderoso é justo e fiel. Ele vem em meu socorro, Ele é um Pai amoroso. Quando nós louvamos a Deus, nós damos a Deus o que é dele, Ele é digno de louvor. Às vezes a gente louva demais os nossos problemas, né? A gente louva demais as maldições, as coisas ruins do nosso dia a dia. A gente exalta, a gente dá poder na nossa vida para tudo que é negativo, né? Ou a gente fica exaltando, né? As circunstâncias da vida que nos são difíceis. A gente fica elevando isso, né? Dando poder à dificuldade, dando poder às circunstâncias negativas, dando poder para os problemas, né? Quando a gente deve dar para Deus, porque isso pertence ao Senhor, o louvor, a adoração pertence ao Senhor. Então a gente já vai começar o nosso dia dando a Deus o que é de Deus, o louvor, a gratidão, tá? Principalmente quando eu tô mais desanimada, com maior dificuldade, mesmo na maior dificuldade, eu dou a Deus o que é dele, o louvor pertence a Deus, a exaltação pertence a Deus, não os problemas, não as circunstâncias, gurias, tudo isso vai passar. Todos esses problemas vão passar, nós vamos passar. Quem permanece é Deus, Deus permanece. Então a gente louva a Deus. Depois a gente pede a proteção do sangue de Jesus. E aí a gente entrega tudo da nossa vida. E a gente coloca escondido lá debaixo do sangue de Jesus. A gente pede a proteção, a gente pede o livramento. A gente entrega aqui as situações do nosso dia que precisam daquela intervenção, daquela proteção de Deus. Eu entrego o ambiente de trabalho, eu entrego a escola dos filhos, eu entrego a creche dos pequenininhos. Eu entrego meu trabalho, as ferramentas de trabalho minha, do meu esposo, o ambiente que a gente trabalha, coloco debaixo do sangue de Jesus os nossos relacionamentos, coloco debaixo do sangue de Jesus a nossa casa, o espaço físico da nossa casa. Quantas vezes nós sofremos opressão dentro de casa, medo dentro de casa, né? Uma sensação de não ser bom estar dentro da nossa casa. Então a gente vai pedir a proteção, né, a libertação que o sangue de Jesus traz toda a nossa casa. De tempo em tempo, eu não fiz isso, acho, aqui ainda nessa campanha de oração. Mas o que a gente pode fazer é fechar os olhos, né? E imaginando e visualizando, né? Desde o portão da nossa casa, do nosso prédio, né? E pedindo, Senhor Jesus, vai lavando com o teu sangue agora a entrada no portão. Vai lavando com o teu sangue, Senhor, a porta da frente. Lava com o teu sangue, Senhor, a sala. Lava. Você vai visualizando cada pedacinho da sua casa, do seu apartamento, né? Na sua imaginação. E vai entregando e pedindo que Jesus vá lavando, vá purificando, né? Vá tirando todo o mal de cada ambiente, da mesma forma no nosso local de trabalho. A gente pode fazer dessa oração aqui que eu faço rápido, um grande momento de oração, de purificação, né? A gente pede sobre a nossa mente, você pode pedir sobre a mente dos filhos, sobre a mente do marido, o coração do marido, que o sangue de Jesus venha proteger, venha purificar. Tudo isso a gente pede. Depois que a gente pede sangue de Jesus, o que eu tenho pedido aqui com vocês? A gente faz bem esse passo a passo. Ação de graças e louvor, o sangue de Jesus como proteção, como livramento, como libertação, como purificação, e depois nós pedimos o Espírito Santo. Por que nós pedimos o Espírito Santo? Porque, gurias, a gente não arranca até a esquina sem o Espírito Santo. Ele é a nossa força. É Ele que nos capacita para a batalha, é Ele que nos capacita para o combate, é Ele que nos faz virtuosas. Sem a graça do Espírito Santo não há virtude. Nós não conseguimos sozinhas. A gente vira a vaste pura sem o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos torna e nos ensina a ser Esther. É o Espírito Santo. Ele é a força da nossa alma. Ele é o doce hóspede da alma. Ele nos traz consolo nas nossas dores. Às vezes a gente busca consolo e alívio em trocentas coisas, quando o verdadeiro consolador das nossas almas habita no nosso interior. Então a gente pede o Espírito Santo te capacita, me capacita para toda e qualquer obra, para tudo que a gente precisa fazer.
Eu já disse isso em outras lives, em outras campanhas de oração, né? Que existe unção e graça de Deus para cada coisa que a gente precisa fazer. Deus nos dá graça, unção e capacitação para cada dever que a gente tem. Para lavar louça. Tô tentando botar aqui uma sombra para depois esse sol não bloquear aqui. Mas vamos lá. Até para lavar louça existe unção do Espírito Santo. Para me capacitar para aquilo, existe graça de Deus. Não é que eu seja incapaz de lavar louça, não é isso. Mas é que com o Espírito Santo nós fazemos tudo com mais louvor, com santidade, conseguimos oferecer a Deus os nossos sofrimentos. É com o Espírito Santo. Eu não consigo passar pelo sofrimento oferecendo ele ao Senhor. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo fazer penitência sem a graça do Espírito Santo. Nós não conseguimos sozinhas e é por isso que a gente pede, me capacita, Espírito Santo, me ajude, e a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir. É Ele que vai nos ajudar e nos ensinar a lidar com o nosso temperamento, com o temperamento dos filhos, com o temperamento do marido. É a força do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A gente aprende a ter relacionamento com o Espírito Santo no nosso dia a dia. Na nossa oração, a gente pede por ele. Durante o nosso dia, o que vai acontecer, gurias? A gente vai tendo alguns sentimentos. A gente às vezes é visitada pelo Espírito Santo num sentimento, num pensamento, num sussurro doce que ele faz no nosso coração, no nosso ouvido, do entendimento que de repente a gente tem das coisas. É ele que está presente no nosso dia a dia. É quando a gente passa por uma situação e a gente pensa assim, nossa, não sei nem como é que eu aguentei. Como é que eu dei conta de ficar de pé hoje diante dessa situação? Ficou de pé porque você tem pedido o Espírito Santo e ele veio te dar sustento, ele sustentou teu coração, ele sustentou as tuas mãos, as tuas pernas naquele dia. Então nós precisamos do Espírito Santo. E aqui a gente fez um passo a passo de oração para começar qualquer oração que a gente vai fazer. Lá no nosso quarto de oração. E aí eu posso pegar a Bíblia depois disso e eu vou ler um trecho, eu vou meditar como a gente tem feito aqui. Jéssica, mas eu não entendo a Bíblia. Sabe o que você faz? Pega os Salmos. Os Salmos são muito fáceis de entender. O que você vai fazer? Você vai pegar o Salmo 1. Você vai pegar o Salmo 1. Você vai ler o Salmo 1, é bem pequenininho. Você vai ler aquele Salmo 1 e você vai falar, Espírito Santo, me conduz a entender aquilo que eu preciso viver no dia de hoje. O que eu preciso viver no dia de hoje aqui? Você vai rezar com a palavra, vai meditar aquela palavra. Eu não consigo deter o sol. Não estou conseguindo deter o sol aqui. Tem hora que ele entra. Então, e assim a gente tem um passo a passo de oração muito simples. Ah, eu não sei rezar, estou te ensinando. Estou te ensinando a rezar. De maneira muito simples. Ai, Jéssica, eu já sei fazer tudo isso, eu tenho 25 mil anos de caminhada. Pois é, Deus mandou lembrar isso hoje. Você tem louvado? Você tem se mostrado grata? Você tem clamado o sangue de Jesus sobre a sua família? Você tem pedido o Espírito Santo para ser conduzida? A gente esquece. A verdade é que a gente esquece. E Deus hoje nos lembra de tudo isso. Vamos para Esther rapidinho? Quero falar algumas coisas sobre Esther, tá? Lá em Esther 5, a gente parou em Esther 5 e 6, né? Chega a estar me dando calor, que o sol entrou aqui hoje com vontade. Que assim seja a graça de Deus na nossa vida, que vai invadindo tudo, né? Em Amós 5 e 6, a gente vai 5, 6 e 7, né? A gente vê que Esther, então, chega na presença do rei e o rei pergunta para ela, o que que tu tem, Esther? O que que tu quer? Mesmo que seja metade do meu reino, eu vou te dar. E aí Esther fala assim, 5:4. Se parecer bem ao rei, respondeu ela, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo. O rei disse então, apressai-vos em fazer vir Amã para atender o desejo de Esther. Ele já faz toda a vontade de Esther.
né? Olha, vocês vão chamar a Amã, traz a Amã aqui, porque Esther quer dar um banquete para mim e para ele. Vamos fazer a vontade da rainha. Então, de um primeiro momento, a gente vê que todo o investimento que Esther fez, né, até este momento, faz com que o coração de Assuero queira fazer a vontade dela, queira dar uma resposta positiva para qualquer coisa que ela pedir, porque ele diz, olha, eu te dou qualquer coisa, ele diz, né, no versículo 3, que tens, rainha Esther, e que queres, mesmo a metade de meu reino eu te daria. E aqui Esther podia simplesmente, então me livra, o problema é esse aqui que eu tenho. Não, mas ela tem sabedoria de esperar o melhor momento, de conduzir esse marido, né? Em esperar, e não só esperar o melhor momento. É aqui que mora algo muito importante, gurias. Esther, ela não só espera, ela prepara o melhor momento, né? Então, assim, não adianta, né, quando a gente precisa conduzir, eu tenho falado muito sobre conduzir o coração do marido, né, a revelação, que a gente espere o melhor momento. É preciso que a gente conduza preparando o melhor momento, né? Agindo de maneira que vá convencendo aos poucos, né, o coração do nosso marido à verdade, não à nossa vontade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, da conversão, da libertação de um vício, isso aqui não é uma coisa pontual. A gente tem que ter algo pontual, ela tem algo para pedir, ela tem algo para falar. Ao longo da nossa vida e do nosso casamento, a gente não vai ter uma coisa, né? Às vezes a gente vai ter várias situações. O que Esther nos ensina é que uma mulher de Deus tem uma postura no quarto de oração, uma postura diante de Deus e uma postura diante das pessoas, né? Então, a postura diante de Deus é de oração, penitência e jejum. A postura diante das pessoas é de uma mulher virtuosa no silêncio, no amor, no servir, no sorriso, né? Ela reflete o que ela vive na intimidade com Deus, na vivência com as pessoas. Quando a gente sai da oração e as nossas atitudes são contrárias a Deus, a gente não está vivendo uma experiência verdadeira com Deus no quarto de oração. A gente está indo para o quarto de oração, né? Simplesmente para ver se Deus faz o que a gente quer. Porque a gente não dá uma resposta para Deus, né? O relacionamento com Deus Deus fala com a gente também, não é só a gente que fala para Ele, pede algo para Ele. Deus também fala conosco e nos pede algumas coisas. Então, quando eu saio do meu quarto de oração, a minha postura, a forma como eu me relaciono com as pessoas, se eu encontrei com Deus, se eu tenho relacionamento com Deus, vai refletir esse Deus. O que acontecia quando Moisés, né, lá no Antigo Testamento, bem lá no comecinho, lá no livro do Êxodo, vai contar pra gente, o que acontecia com Moisés quando ele ia para a presença de Deus? Ele subia a montanha e ele ia para a presença de Deus. Quando ele descia, a face dele refletia tanto a presença do Deus que ele ficou durante aquele tempo que era necessário colocar um véu sobre o rosto dele, porque era muita luz, emanava a luz da presença de Deus que ele tinha ficado. Gurias, quando a gente sai do quarto de oração, como a gente sai? Né? A gente sai assim, ó, derrotada. Eu tava lá rezando, eu saio derrotada. É a cara da derrota. Que Deus que eu encontrei no quarto de oração? Eu tô refletindo derrota? O meu Deus é um Deus derrotado? Ou meu Deus é um Deus vitorioso? Às vezes a gente sai do quarto de oração já com a cara assim, ó. Agora eu rezei, já rezei, agora vou botar as coisas em ordem, já sai dando grito, já sai mal-humorada, se achando a dona da razão, a dona da verdade, irritada com o dia que tem pela frente. Que Deus é esse que eu vou refletir? Gente, não dá, não tem como. Quando eu saio do meu quarto de oração, quando eu saio da presença de Deus, pode ser que o meu coração, como o coração da rainha Esther, ela sai da presença de Deus, ela fica 3 dias em jejum, ela fica em oração, ela tá lá se preparando, todo mundo tá rezando por ela. E quando ela sai do quarto de oração, ela sai com o coração angustiado, cheio de medo. É isso que está escrito na palavra. A palavra nos diz que o coração dela está angustiado, cheio de medo. Porém,
ela vai viver e ela vai se apresentar diante das pessoas, diante do marido e resolver a situação com graça, arrumadinha, bonitinha, organizada, fazendo o que ela tinha que fazer, refletindo a presença daquele Deus, refletindo a presença do Deus que ela acredita. Porque, gurias, a nossa fé, travou um pouquinho, né? A nossa fé, ela precisa nos conduzir para esse lugar, né? Que mesmo que nosso coração permaneça angustiado, nós temos certeza que Deus vai agir. E eu vou caminhar nessa certeza. Eu vou caminhar nessa certeza. Então, aqui a gente pega uma situação pontual, mas isso vai acontecer muitas vezes durante a nossa vida. Esther não só espera um momento, mas ela prepara um momento na forma como ela vive e se relaciona com esse marido, né? Então aqui ela tem uma situação um pouco mais difícil para lidar, né? Bem mais difícil. Então o que ela faz? Ela começa a preparar. Lembra que lives e lives atrás eu falei que primeiro a gente ama, primeiro a gente dá, primeiro a gente serve, né? O tempo que a gente vive nos ensina a sugar tudo dos outros, né? A pegar tudo pra ti, te ama primeiro, te satisfaz primeiro a tua vontade, os teus direitos, as tuas, tudo é a gente primeiro, eu em primeiro lugar, 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 não sobra espaço pra mais ninguém, nem pra Deus, só eu. Esther nos ensina justo o contrário. Eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou dar, eu vou proporcionar o bem antes de recebê-lo. Eu vou fazer isso. Ah, mas tá tudo tão difícil. Puxa, o marido dela tinha uma sentença terrível de morte para ela e para o povo dela. Mas ela compreende que o marido não é o inimigo e que ela precisa conduzir o marido a enxergar o que está acontecendo para que o marido venha a ser não mais adversário dela, mas parceiro dela naquela situação. Ora, como ela vai fazer? Ela vai amar primeiro, ela vai servir primeiro, ela vai ser doce, ela vai ser virtuosa. Mesmo com o coração angustiado, eu saio da presença de Deus, eu vou refletir esse Deus. Esther compreende tudo isso. E sabe, às vezes a gente nem compreende tudo isso. Mas a gente, quando é conduzida pelo Espírito, gurias, às vezes a gente vai se deixando, a gente vai sendo dócil ao Espírito Santo. Às vezes a gente faz coisas conduzidas pelo Espírito que depois a gente pensa, nossa, eu fiz isso, eu dei conta. Mas por quê? Porque eu tô deixando que eu tô sendo dócil, eu tô sendo obediente, eu tô sendo doce ao Espírito Santo. Nada disso eu tô dizendo que é fácil, eu nunca disse que era fácil. Jesus nunca disse que era fácil, né? Mas essa aqui é a postura que tem que ser. É tirar eu do centro, a minha vontade do centro e colocar a vontade de Deus. Colocar o outro primeiro, né? Ser cristão, né? Ser esposa cristã, católica, né? É colocar o outro primeiro. É colocar o outro. A necessidade do outro. Aquilo que eu posso dar para a necessidade do outro primeiro, né? Então, Esther faz isso, convida Amã, o rei diz, manda fazer rápido, manda vir Amã, diz para ele vir para fazer a vontade da rainha. Esther 5, versículo 6. Enquanto se bebia o vinho, o rei disse à rainha, pede-me o que quiseres e te será concedido, o que desejas. Mesmo que fosse a metade de meu reino, a receberias. Olha, de novo, ele tá falando para ela, o que tu quer? E eu acho o máximo, né? Que a palavra de Deus deixa bem claro, né? Enquanto se bebia o vinho, né? O que é o vinho aqui? A alegria, o prazer, aquele momento de convivência, né? O quanto que isso é importante para nós, né? O nosso casamento e as nossas relações, né? Não podem se resumir à rotina da organização da vida, né? Às vezes a gente vê que o casamento, a rotina da gente passa a ser só uma divisão de tarefas, né? Tem que cumprir tudo isso, eu tenho que cumprir tudo isso, o marido tem que cumprir tudo isso, os filhos têm que cumprir isso, a família tem que cumprir isso, o fulaninho tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, né? E a gente deixa de conviver, de viver o prazer das relações, né? A gente vê que tudo que Esther faz aqui, ela faz à mesa, né? Ela prepara um banquete, né? O que é a mesa, né? O que representa a mesa? A mesa é o lugar da entrega,
da entrega, do sacrifício, mas também é o lugar da alegria, da convivência fraterna, né? Como tá esse lugar na nossa casa? A gente tem atenção para essa convivência? A gente promove momentos de convivência, momentos saudáveis, momentos de prazer? Às vezes a gente tá tão atarefada, o marido tá tão atarefado que a gente até esqueceu o que é namorar, né? E isso é necessário esse momento, né? De beber o vinho a dois, de estar sozinho, de ter momentos de prazer juntos, de fazer uma coisa que os dois gostam juntos, né? Às vezes a gente começa fazendo uma coisa que o outro gosta mais, né? A gente vai lá e vai fazer uma coisa que o outro gosta bastante. O que é importante? O que você sabe que é importante pro seu marido, né? O que você sabe que ele se sente amado? Vai lá e faz aquilo. Tem um livro maravilhoso, super simples, eu não sei se todas vocês conhecem, que é As 5 Linguagens do Amor. É um livrinho de terapeuta americano maravilhoso, que ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Eu não vou ficar falando agora porque não dá tempo, tá? Mas assim, é um livro que ensina a gente a amar o outro de uma forma que ele entenda, né? Às vezes, vamos falar assim, ele fala dessas 5 linguagens, que cada pessoa se sente amada numa linguagem. Então, ou é toque físico, ou é atos de serviço, tempo de qualidade, presentes, ou palavras de afirmação, né? Ele é um terapeuta de casais, um terapeuta de famílias, e ele compreendeu que as pessoas geralmente amam em uma dessas linguagens, né? Então, quando você compra o livro, é um livro baratinho, tá? Se você nunca leu, compra esse livrinho. Ali hoje, vou dar um Google ali, 5 linguagens do amor. Eu acho assim um livro, uma leitura essencial para quem é casado, principalmente. Ou para quem vai casar, né? Para quem quer entender o outro. E se entender também. Então, como que o outro se sente amado? Qual é a linguagem de amor do meu marido? A minha, Jéssica, a minha linguagem de amor é atos de serviço. A linguagem do amor do meu marido, tempo de qualidade. Então, a forma como eu me sinto amada é quando as pessoas fazem algo por mim, um ato de serviço, né? Me ajudam, né? Eu vou me sentir amada se meu marido me ajudar, se ele fizer algo por mim, uma pequena coisa, muito pequena, né? É como eu me sinto amada. Agora, o meu marido fala outra linguagem, né? A linguagem do meu marido é tempo de qualidade. Então, o que ele precisa? Ele precisa de tempo, eu preciso olhar para ele, eu preciso ouvir ele, eu preciso estar atenta a ele. É dessa forma que ele se sente amado. Mas olha só, como minha linguagem é atos de serviço, a minha tendência é amar aos outros da forma como eu me sinto amada, certo? Então, como que eu vou amar? A minha forma de amar é arrumando a casa, é botando um cheirinho na casa, é fazendo uma comida. É um ato de serviço, é algo que eu faço para os outros, mas o meu marido não se entende amado assim. Eu posso fazer tudo isso para ele, ele só vai se sentir amado se eu sentar do lado dele e prestar atenção. Aí eu tô louca, fazendo trocentas coisas para mostrar para ele que eu amo ele, quando nada disso comunica amor. É como se ele falasse chinês e eu português, e aí ele me ama em chinês e eu amo ele em português, nenhum entende o outro. Você tá entendendo? Por isso que é bacana a gente ter essas leituras, a gente procurar se informar e se formar melhor. A gente vê aqui desde o começo do livro que Assuero ama vinho, né? Ele adora um banquete. A gente começa vendo que no primeiro capítulo esse homem dá uma festa de 180 dias, depois mais 7 dias lá no palácio dele. O negócio dele é a mesa, é o banquete, é o vinho, é o prazer da vida desse homem. O que Esther faz? Vou falar a linguagem desse homem. Vou fazer o quê? Banquete pra ele. E faço um, não, eu faço 2. Eu vou logo dando pra ele bastante, porque ele também parece um homem expansivo, né? Tudo ele gosta muito. É muito reino, é muito servo, é muita festa, é muito vinho. Ela já dá logo 2 banquetes pra esse marido. Ela não espera simplesmente. Ela prepara o momento. Às vezes a gente fica numa de vou esperar, mas eu espero bicuda. Eu espero fazendo cena, eu espero mostrando que eu tô desagradada, esperando o momento do quê? Do marido dizer, o que é esse bico? O que foi que aconteceu dessa vez? É isso que a gente espera? Gente, Esther não ficou bicuda, muito pelo contrário. Ela foi atrás de uma solução, ela viu a situação, a circunstância e vamos em frente. Então, assim,
ela dá pro marido e ela fala na linguagem daquele marido, né? Cada mulher conhece o coração, o comportamento do seu marido, ou ao menos deveria. Sabe o que acontece? Eu tava falando antes sobre a gente ficar botando o eu, né, em primeiro lugar. Voltou? Voltou para vocês, para mim deu uma travada boa. Olha só, quando eu coloco sempre o eu em primeiro lugar, eu nem aprendo mais a conhecer o outro, porque o que importa é o meu prazer e a minha vontade. Eu não tô nem aí pro que meu marido gosta, o que não gosta, como ele se sente amado ou não. Às vezes, nas vezes que eu já falei sobre as 5 linguagens do amor, ou que eu ensinei isso, né? Eu já ouvi algumas mulheres falando assim, tá, eu vou aprender mais e o meu marido? E o meu marido, ele não vai aprender? Ele não vai saber fazer? Gente, quando eu começo a fazer pelo outro, já esperando e cobrando dele algo, é porque, de novo, eu não tô priorizando o outro. Eu não tô ali no casamento para fazer o outro feliz. Eu tô só pensando em mim, na minha felicidade, no meu prazer. É eu. Não tem felicidade assim. O casamento, a relação é 2 a 2. É eu conseguir olhar para o outro e pensar o que eu vou fazer para fazer essa pessoa feliz. A felicidade dele é a minha prioridade, não a minha. É fazendo ele feliz que eu fico feliz. Eu sei que as machucaduras da nossa história, as nossas ignorâncias, as nossas dificuldades, as dores, os desentendimentos, tudo isso acabam em muitas relações com isso que eu tô falando agora. Só que este é o princípio básico e é isso que nos faz feliz. Nos faz feliz de verdade fazer o outro feliz. É isso que nos realiza. É isso que faz um casamento dar certo. É quando eu priorizo a felicidade do outro. Não é quando eu priorizo a minha felicidade. Porque olha só, Esther tá dando um banquete. E o rei tá dizendo o quê? Me pede metade do meu reino que eu te dou. Ela tá dando um banquete. E ele tá dizendo o quê? Eu te dou o que tu quiser. Eu te dou metade do meu reino. A gente tá falando desse homem pagão. Mas ele tá prometendo tudo agora pra ela. O que tu quiser, eu vou te dar. Mas por que ele vai dar? Porque ela deu primeiro, porque ela amou primeiro. A gente falou semana passada, né, sobre não ser manipuladora. Quando Esther tá conduzindo aqui, ela não tá buscando o que ela quer. Simplesmente, é porque eu quero que ele faça a minha vontade. Não. Lembra que lá no capítulo 3, pela vontade dela, ela não teria nem feito nada. Ela tá buscando a vontade de Deus, que é a salvação do povo dela. Ela não tá manipulando o marido. Ela tá conduzindo o marido para que o marido consiga cumprir a vontade de Deus. Seja justo. Seja santo naquela situação. Faça a vontade de Deus. A primeira coisa foi ela entender o que era a vontade de Deus. E aí ela conduz esse marido, ela prepara esse marido, ela prepara a convivência para que ele esteja pronto para quando ela trouxer. Gurias, quantas vezes, tá? A gente reza e Deus nos traz uma palavra, algo que a gente gostaria de compartilhar com o nosso marido, né? E muitas vezes os maridos não aceitam. Eles não aceitam. Eles acham que é bobagem, eles acham que é loucura, eles não querem nem ouvir. Ou ainda, outros maridos entendem como cobrança, às vezes porque a gente coloca num tom de cobrança, né? O coração do nosso marido pode ser conduzido a ouvir uma palavra de Deus da nossa boca, conforme a gente prepara ele para ouvir essa palavra. Conforme a gente enxerga essa relação com Deus também. Então, às vezes, né, eu já falei isso, né? Há muito tempo atrás, às vezes Deus me dava uma palavra, eu estava rezando por uma intenção do meu marido, né? Uma situação que ele precisava, ou enfim, da nossa vida. E Deus me dava uma palavra, Deus me trazia uma revelação muito clara, com passos de como devia ser. Eu entendia a situação inteira, né?
Mas eu não podia chegar para ele e falar para ele de uma vez, ó, tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu já sabia que isso não dava certo porque eu já tinha feito. Então não dava certo. Então como eu fui conduzindo, né, fui aprendendo. Então no primeiro dia eu dizia, meu amor, tô rezando por ti, tá, pra dar tudo certo. E eu ficava um tempo dizendo, tô rezando por ti, amor, Deus é fiel. Aí daqui um pouco eu dizia, amor, eu tô rezando por ti e Deus tem prometido tanta graça. Porque Deus tinha prometido graça. Deus disse que tinha que fazer umas coisas também, mas eu falava o quê? Falava da graça. Deus tá... E a gente proporcionando bem, a gente sendo a mulher que a gente tem que ser, né? Lutando pra ser Esther, pra não ser Vashti. Aí depois de um tempo eu dizia, nossa, amor, tão linda a palavra, quando quiser eu te mostro. Dele, opa. Ou dava alguma coisa certo, fechava um negócio, acontecia alguma coisa, eu dizia, nossa, amor, viu só, eu tava rezando, né? Como Deus é bom. Falava uma coisa lá, uma coisa que outro, um dia que outro. Aí, daqui a pouco ele dizia, ai, tu tava rezando, né? Olha só, aconteceu isso aqui. É verdade, olha só, que bênção, né? Como Deus é bom. Dali um tempo, isso tempo mesmo, espaçado, eu aprendi a ficar quieta. A dar muito mais no meu jeito de ser, né? Do que ficar falando. Porque ficar falando colocava ele contra Deus. Eu, Jéssica, não sabia como conduzir o coração do meu marido para Deus. Eu conseguia fazer ele ficar com raiva das coisas de Deus. Eu, Jéssica, eu não tinha sabedoria para conduzir meu marido. Eu não sabia como. Eu não conhecia a chave do coração dele. Mas o Espírito Santo conhece. Depois de um tempo, eu comecei a falar mais alguma coisa. Daí eu perguntava, amor, se tu quiser depois eu te mostro a palavra. Ele começou também a ficar curioso. O que foi que Deus fala? Não, eu não sou uma Esther ainda. Dani, eu sou uma Vashti lutando diariamente para ser Esther. Mas essas coisinhas a gente aprende passando um trabalho, né? Eu passei uns trabalhos para aprender isso. Tô ensinando aqui porque passei e porque passo. Não sou Esther ainda, sou aqui, ó, peleando pra ser. Mas dentro de mim habita uma Vashti e uma Jezabel que estão ali, ó, sempre lutando contra a Esther. Aí o que acontece? A gente não se entrega, né, gurias? Aí o que acontece? Depois de um tempo ele começou a pedir. O que foi que Deus falou? Ah, Deus deu essa palavra. Olha que palavra de bênção. Mostrava o versículo da bênção. Ele, olha que lindo. O versículo da bênção. Olha só o versículo da bênção. Eu não falava para ele que Deus tinha dito que precisava renunciar ao pecado, que precisava fazer uma confissão, uma renúncia, não, aquelas coisas. Eu não falava. Aquilo lá eu rezava para Deus tocar no coração dele um dia. Você tá entendendo? Eu aprendi que Deus me dava coisas que eu precisava lidar no quarto de oração. Eu não precisava jogar na cara do meu marido. E eu ia com Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão, conduzindo lá aquela situação, mudando em mim o que precisava mudar para aquela graça também acontecer, dando o exemplo no meu comportamento, né? E aí, devagarzinho, muito devagar, tô falando anos, né? E eu tô falando do meu marido, que é um homem cristão e um homem muito aberto à graça de Deus. Só que a gente, que é mulher, é diferente. O funcionamento espiritual da mulher é diferente do funcionamento espiritual do homem. Completamente diferente. E entra aqui temperamento, e entra aqui a forma como a gente é criado, entra muita coisa. Eu não posso esperar do meu marido o meu comportamento espiritual. E isso eu aprendi a duras penas. Que o que Deus pede pra mim, Deus tá pedindo pra mim, não tá pedindo pra ele. Talvez pra mim, comigo, Deus diga, você tem que confessar assim, você tem que fazer oração de renúncia assim, tem que ser assado. Deus falou isso pra quem? Pra mim. Com o meu marido é diferente. E, gente, a forma como Deus lida ou lidava e lida até hoje com o meu marido é completamente diferente. A minha vida espiritual é completamente diferente da vida espiritual do meu marido com Deus. E tá tudo bem que seja assim, é diferente mesmo. Eu não posso impor ao meu marido as coisas que Deus tá pedindo pra mim, ou que Deus pede pra outras pessoas, pra outros homens. Ah, eu queria tanto que o meu marido fosse assim, assado. Ó, insatisfação! Esse é o marido que Deus te deu? Deus tem um jeito de falar com ele. O nosso papel, gurias, tá muito mais em não atrapalhar e ajudar na oração.
Porque daí às vezes a gente quer impor para eles um comportamento, impor para eles uma oração, impor para eles que eles se confessem, impor para eles que eles vão na missa, impor, imposição, imposição, imposição. E a gente esquece que antes vem o banquete, o vinho, a alegria, a convivência saudável, o refletir Deus. Uma forma da gente refletir Deus é sim a convivência saudável, os momentos de prazer, de satisfação. De esse homem entender que a gente ama ele, que a gente não tá contra ele. Isso é um desafio na relação a dois, é um desafio para a vida inteira. Nunca eu acho que tá pronto, nunca tá pronto. Sempre vai ter um desafio num ano, vai ter outra coisa no outro, não sei o que lá, né? Meu marido diz que Deus ama mais os homens. Deus ama cada pessoa de uma maneira muito íntima e muito pessoal. E deu para cada um de nós um papel. A gente esqueceu qual é o nosso papel e qual é o papel do homem. Hoje está tudo bagunçado, né? A palavra de Deus nos indica muito bem, mas a gente esqueceu de olhar para a Bíblia também. Quando a gente começa a viver, gurias, a nossa intimidade com Deus, a gente, por amar os nossos maridos, ou por nos amarmos e queremos que eles sejam como a gente quer, não sei, a gente tenta impor para eles a nossa relação e a nossa visão de Deus. Não é assim. Não é assim. Nosso marido vai ter a relação e a visão com Deus que Deus chamá-los a ter, e conosco outra. E eu tava falando, né, sobre a condução. Depois de anos de um jeito, né, depois de eu ter errado muito, primeiro eu errei muito, nossa, eu impunha as coisas. Eu saía largando o que era, eu largava a culpa, largava a cobrança em cima do meu marido, pobre do meu marido, que quando a Jéssica quer ser vaste, ô mulher bem sucedida, para ser vaste. E aí eu fui aprendendo que nunca ia dar certo. Depois de muito tempo ele começou a perguntar, tá, mas o que tu podia partilhar comigo tudo? O que é que Deus está te dizendo? O que é que Deus está te falando? Depois de muito mais tempo ele se dispôs a dizer, então eu queria rezar contigo. Gurias, longe, tá? Eu já vou falar isso aqui porque eu não aguento essas palhaçadas das pessoas ficar pensando que a gente tem a vida perfeita. Eu não tenho a vida perfeita, não tenho o casamento perfeito. Não sou perfeita, meu marido não é perfeito, meus filhos não são perfeitos. A gente é tudo de carne e osso, vive todo mundo a mesma luta. E eu só posso vir aqui falar para vocês com autoridade porque eu vivo a mesma luta. Ganhei e aprendi porque eu comecei a lutar antes. Várias batalhas. Tomei na cara, caí no chão, dei de cara na parede, porque era muito mais vasto do que sou hoje. Hoje eu sou um pouco melhor, aprendi muita coisa e por isso compartilho com vocês. Mas sou igual. Por que eu compartilho isso com vocês? Porque existe aqui uma graça divina para nós mulheres. Eu aprendi que a gente conduz melhor se a gente amar primeiro e priorizar o nosso marido. Eu aprendi e aprendo diariamente, vou ter que me esforçar para viver como vocês pro resto da vida. É isso, que nós não somos, a nossa vontade não pode ser a principal, tem que ser o outro, é natural que em algum momento as coisas comecem a mudar, porque o marido tende a mudar quando a mulher muda primeiro. Existe uma mudança. Esther dá um banquete. O que o marido fala? O que tu quer? Metade do meu reino? Gente, às vezes o homem, ele é muito fácil de agradar. Tem coisa como é muito fácil de agradar. Muito fácil de agradar. E você sabe o que agrada o seu marido. Se você não sabe, se você já não sabe mais o que agrada o seu marido, ou é porque o seu marido pode estar doente, né? Às vezes acontece, a gente está doente. E daí as coisas estão fora do lugar mesmo e a sua batalha é pela cura do seu marido, é amar o seu marido, buscar em Deus, né, e buscar os meios para a cura do seu marido, ou porque nós somos tão egoístas e tão autocentradas que nós sabemos tudo o que nós queremos, a gente só não olha para o nosso marido, a gente já não olha para o nosso marido, a gente já não sabe o que agrada a ele, a gente já não sabe o que faz bem. Agora entenda, esse agradar é na santidade. Deus é sempre o centro. Esther faz o banquete, põe o vinho ali, porque beber bebida alcoólica não é pecado. Coloca o vinho ali, eles bebem juntos. Ali, né, a Amã bebe, a Suero bebe. Ela proporciona
O rei bebe, a Assuero bebe, o rei e a Assuero são a mesma pessoa. Mas a Amã que tá ali junto, né, que é o convidado, ela honra aquela pessoa que é difícil, né? Tá ali, né, que naquele momento é o opositor dela e mesmo assim tá ali, né? Ela consegue manter toda essa postura com a grande dificuldade dali, sem ter mudado, estando ali presente, que é a Amã, aquela presença ali, né? Então, ainda não mudou, mas Esther continua fazendo o que tem que fazer, porque ela tá conduzindo o marido para a revelação, porque ela tá preparando o momento para a revelação. E ela vai dar o banquete no outro dia, né? Quando termina, o rei diz: o que tu quer? E ela diz: eis, respondeu, meu pedido e meu desejo. Se achei graça aos olhos do rei, e se lhe agrada atender o meu pedido e cumprir o meu desejo, que o rei e a Amã tornem a vir ao banquete que lhes mandarei preparar amanhã. E amanhã eu vou responder a pergunta do rei. Ela torna a preparar um banquete. Ela está preparando o momento. Ela está conduzindo o marido e preparando o momento. Não só esperando, mas preparando esse momento. Que Deus nos dê sabedoria, gurias, de buscar amar primeiro, de buscar proporcionar o bem primeiro, de dar aquilo que o nosso marido necessita, dar aquilo que a nossa casa, a nossa família necessita, os nossos filhos necessitam, né? Jéssica, mas eu vou esquecer de mim. É verdade, vai! E sabe o que nos realiza? Servir e amar, gurias, ser útil para alguma coisa nessa vida. É isso que nos realiza. Enquanto a gente buscar o nosso desejo, a nossa própria vontade, a nossa própria autossatisfação, nós seremos insatisfeitas e infelizes. É primeiro sim amar, é primeiro sim servir. Isso dá sentido à nossa existência. Mas isso tudo, Deus vai nos ensinando, né, gurias? Deus vai nos formando. É por isso que a gente precisa estar bem pertinho de Jesus e cheia do Espírito Santo, para Ele nos conduzir. Senhor, nós te pedimos essa graça para o dia de hoje, Senhor, de amar primeiro, de servir primeiro, de ter a sabedoria, o discernimento de Esther, para preparar a nossa casa, preparar o coração do nosso marido, para a tua presença, para a tua revelação, para a graça. Senhor, nós te pedimos, nos conduz, nos atrai ao quarto de oração e nos conduz, Senhor. Venha auxílio, Senhor, de todas as mulheres que necessitam da tua intervenção, Senhor. Que vivem casamentos tão difíceis, Senhor. Que vivem situações tão difíceis, Senhor, que só um milagre da tua parte pode mudar, Senhor. Nós te pedimos esse milagre, Senhor. Age de forma poderosa nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, Senhor. Tudo aquilo que está doente, Senhor, toda relação doentia, Senhor, toda desordem, Senhor, toda ofensa, adultério, traição, nós clamamos a tua mão, Senhor, sobre os nossos matrimônios, para restaurar as nossas relações, Senhor, naquilo que sozinhas nós não podemos. Nos ensina, Senhor, a ser o tipo de mulher que agrada o teu coração e que ama e serve primeiro. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bênção. Amém. Amém, minhas lindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Mais um dia que a gente encerrou, mais um dia que o Senhor nos orienta, fala conosco, repetindo as coisas, né? A gente aprende, às vezes, é na base da repetição. É igual criança, várias vezes a mesma palavra, várias vezes a mesma orientação, que é para nos convencer, né, daquilo que a gente precisa fazer. Tá bom, minhas lindas? Deus abençoe vocês, um ótimo dia. Compartilhem a live com as amigas e até amanhã, às 7.